Aqui, ó. Eu vi. Acho que foi pegar ali pra poder. Impossível. Tá bem, cara. Dorme bem pra caramba. Cara, ele dorme. Chora só pra comer, cara. Tá gordo, ó. Nem pescoço. Tem pescoço. Tão gordinho que tá. Daniel, Lucas. Boa tarde, queridos. Tá alto, né? Boa tarde. Convido vocês a ficarem de pé. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor com alegria. Amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Você pode declarar? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia!
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode declarar isso? O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me,
Toca-me, toca-me. vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Ensina-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. vem sobre mim, com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Por favor, dai um abraço em quem está do seu lado, dê as boas-vindas em nome de Jesus. Que coisa boa nos reunirmos mais uma vez na comunhão do Senhor, na casa de Deus. Se você é visitante, você é muito bem-vindo. Se você é nosso aqui, reconhece os visitantes ao seu redor e dê um abraço especial. Depois disso, você pode se sentar. Eu tenho aqui algumas notícias para compartilhar com vocês. A gente pode continuar essa conversa boa, esses abraços, no final do nosso tempo de comunhão. Isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o privilégio que nós temos como igreja de iniciar mais uma classe de formação de líderes. Quem aqui participou do primeiro bloco? Terminou agora, no domingo passado, retrasado, né? Nós vamos começar o segundo bloco. Se você tem interesse, fale com a Gabriela Santos, que está lá na recepção hoje, todo mundo conhece, né?
Ótimo. É uma classe especial, nós queremos que cada membro dessa igreja seja um líder para dirigir uma célula, um grupo de estudo bíblico na sua casa. Nós queremos que vocês sejam capazes de encontrar um amigo que está interessado em Jesus, que quer saber mais da Bíblia, que você tenha condição de compartilhar com ele a sua fé de um jeito efetivo, deixar Deus usar a sua vida, lá com aquelas pessoas que eu não tenho acesso, que a nossa igreja não tem acesso, que o nosso pastor não tem acesso, mas que estão carentes e sedentas por Jesus. Isso não aquece seu coração? Não te enche de desejo de crescer na fé e de compartilhar a sua fé com as outras pessoas? É isso que a gente está fazendo na classe de formação de líderes. Você é convidado, se você tiver dúvida, pode falar comigo, pode falar com o pastor Carlos. E se você tiver interesse em se inscrever, fale o quanto antes com a Gabriela. Tá? Nós ainda não temos data para começar, mas vai ser em breve. Nós queremos saber que você está interessado. O outro convite é para as famílias da nossa igreja. Nós vamos ter, em parceria com a Igreja Americana, nesse verão, nos dias 17 a 20 de julho, uma escola bíblica de férias. É para nós, é para Pathways, que é a Igreja Americana aqui, mas também é para a nossa comunidade. Nós vamos servir um jantar gostoso para a família, então você só passa em casa, pega suas crianças e vem direto para a igreja. Nós vamos jantar juntos, nós vamos compartilhar de um jeito descontraído, amigável a palavra de Deus. Nós queremos crescer como família e nós queremos atingir a nossa comunidade. Então reserve na sua agenda essa data, julho 17 a 20, é de segunda a quinta-feira. Já não marca férias, não vai para a praia nessa semana. Vamos nos juntar aqui para causar um impacto nessa comunidade para Jesus e também para termos um tempo bom de comunhão. E para que isso seja possível, nós precisamos de voluntários. Voluntários para cozinhar, mas principalmente os artistas. Gente bom de pintar coisa, de cortar coisa, em construção. Vamos decorar essa capela inteira aqui de um jeito que impacte a vida das crianças que não conhecem Jesus, que não conhecem a nossa igreja, mas que vão vir aqui naquela semana. Então, se você gostaria de ajudar durante essas próximas semanas, as próximas 6 semanas, pintando, cortando coisa, indo lá no Home Depot e comprando coisas que a gente precisa, nos ajudando a carregar e montar uma decoração bem interessante, por favor, fale comigo ou com a Daniela Durante. Adoraria ter uma turma enorme de brasileiros aqui, ajudando a fazer uma decoração linda. Brasileiro é artista, consegue inventar coisa, é gente criativa e a gente precisa de vocês para isso. Também pensando nesse projeto missionário de verão para jovens e crianças, nós vamos ter um almoço beneficente hoje. No lugar do nosso cafezinho ali, a Igreja Americana, os jovens americanos vão estar servindo para nós arroz, feijão, franguinho e uma salada, cardápio brasileiro, preparado por chefes, gente que sabe cozinhar. Vamos ver se eles dão conta do cardápio brasileiro, arrozinho com feijão, hein? Ex-chefe da Casa Branca vai estar servindo para a gente hoje. Então vale a pena, tá? A gente ir lá conferir e dar com generosidade uma oferta para os programas de verão que a gente vai ter aqui na igreja. Essa escola bíblica de férias, programa para as crianças, completamente de graça. Jantar, segunda, terça, quarta e quinta-feira para as nossas famílias, de graça. Tanto da nossa igreja como as famílias da comunidade. Mas a gente precisa ainda do apoio de vocês, participando com generosidade desse almoço de hoje. Posso contar com vocês, gente? Quentinha, se você não quiser sentar e comer aqui, leva para casa. Se você não tiver de dieta e não quiser comer arroz com feijão, leva para alguém, que a gente sempre encontra alguém que quer um pratinho de comida brasileira. É isso? Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe sua semana. Com certeza, comer um pratinho do ex-chefe da Casa Branca é irresistível. Não perca essa oportunidade. Quero te convidar a participar do nosso momento de oferta, dízimos, e que seja um momento agradável, de alegria ao nosso coração. Você que nos está nos convidando nessa tarde de domingo ensolarado, temperatura altíssima, você me faça um favor de preencher. Nós temos aqui uma ficha de comunicação da LBW e eu te convido a participar, a preencher esse formulário e que seja um momento de alegria
no nosso coração. Participe com alegria, venha louvando ao Senhor, venha adorando ao nosso Pai, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Amém? Preciso da ajuda dos nossos preteens aí para cantar essa música com a gente. Sim, principalmente a Alice, que isso aqui sabe. E a Vitória também. I know a place where we can go to lay the troubles down in your soul. I know a place where mercy flows, take stands and make you white and then snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. Whoa, whoa, whoa. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will live change. Down, down, down to the river. Never the same. I've seen it move in my own life. Took me from dust roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, down in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. Whoa, whoa, whoa. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, washed by the water, rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Down, down, down to the river. Never the same. Down, down, down to the river. Yeah. Down, down, down to the river. Never the same. Tem mais 2 avisos. No próximo sábado, dia 17, vai acontecer o yard sale na casa da Élida. E é um yard sale missionário. O lucro desse yard sale vai ser convertido para o trabalho missionário que nós fazemos aqui. Se você tiver algum tipo de material que você gostaria de participar do yard sale, procure a Élida Moore hoje, combine com ela no próximo sábado 17, a partir de 8 horas da manhã. E no próximo domingo, o que é o dia que acontece no próximo domingo? É o Dia dos Pais, isso mesmo. Então eu quero convidar todos vocês para virem para cá para nós orarmos pelos pais, agradecer a Deus pela vida dos pais. E eu convido os pais a virem de calção de banho. Então, nós vamos colocar aquele tanque de água lá e jogar a bola para derrubar os pais no tanque. Depois do culto, né? Então, pode trazer debaixo da sua bermuda ou vir já com calção de banho. Próximo domingo, os pais. E os filhos também, as crianças também, calção de banho. Depois do culto a gente vai dar um banho. Nós vamos levar um banho. Vamos então orar pelos aniversariantes. Eu quero convidar a Fátima para vir aqui, que fez aniversário no dia 4. Tia Fátima. O Lucas não está aqui. O Nicolas, né, que fez aniversário no final do mês de maio. Já? Ok. Então são esses. Eu quero convidar as crianças para virem aqui agora. Daniela, você veio sozinha hoje? A primeira. Alguém tem versículo de vocês? Gabi? Só a Gabi que tem. Fica em pé, Gabizinha, por favor. Não está mesmo.
Agora tá. Eis que vou estar com vocês até o fim dos séculos. Mateus 28, 20, parte B. Elias, fica em pé, amigo. Deus é sábio, poderoso. 12, 13. É isso. Ok. Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Pai querido, obrigado pela semana, obrigado pelo domingo tão bonito, ensolarado, de primavera ainda. Obrigado, Deus querido, pelas famílias aqui representadas, obrigado pelas crianças todas, obrigado por aqueles que têm se ocupado em semear a Tua palavra no coração dessas crianças. Obrigado, Deus, pelos nossos aniversariantes, obrigado pela vida da Fátima, pela vida do Lucas. Te agradeço, a Deus, por essas vidas preciosas, peço que o Senhor esteja abençoando essa nova fase da vida, que o Senhor continue sendo Deus que supre, que provê, Deus presente na hora da angústia, o Deus que sara, o Deus que é a paz, o Todo-Poderoso. Que o Senhor se manifeste, Pai, de todas as formas, de acordo com cada circunstância, que cada uma dessas pessoas estejam se convencendo cada dia que passa de que não tem como viver sem ser na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos pelo pão nosso de cada dia, agradecemos pelo trabalho, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus querido, pelo trabalho honesto, porque podemos cuidar das nossas obrigações pessoais e participar no sustento da obra do Senhor, a igreja local e da obra missionária. Obrigado, Deus, por esse tempo tão abençoado. Continua conosco, manifesta, fala conosco, move-se no nosso meio. Nós te agradecemos, Pai querido, e pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa classe, Deus abençoe vocês e os professores. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão,
minha canção e o meu louvor. Amém. Louvado seja Deus. Desde o dia 6 de maio, nós estamos com o nosso foco voltado para o tema família. Desde o dia 6 de maio nós tivemos aqui uma renovação de votos. Depois nós tivemos o Dia das Mães, nós tivemos o seminário de cura, voltado com o tema paternidade. E nós temos caminhado. Semana passada o pastor André pregou aqui também dentro do tema família. E amanhã é Dia dos Namorados, lá no calendário do Brasil. E alguns têm motivos para celebrar, outros têm motivos para orar. E no calendário do Brasil. E no calendário dos Estados Unidos, domingo que vem é Dia dos Pais. No calendário do Brasil é só em agosto. Então nós estamos ainda pensando aí, orbitando em torno do tema família. E hoje eu gostaria que nós pensássemos em algumas coisas simples e muito práticas. Eu vou tentar ser o mais simples possível, porém são assuntos muito práticos que muitas vezes acabam atrapalhando a nossa vivência familiar por não observarmos esses pontos. E eu gosto muito de família, eu sou apaixonado pela minha família. Não existe nenhum lugar no mundo que eu gosto mais de ir e de chegar do que na minha casa. E especialmente quando as pessoas estão lá. Quando não tem ninguém, eu não faço questão, mas quando a minha família está lá, eu gosto muito de estar presente. É uma alegria muito grande. Eu quero apresentar meu sogro e minha sogra, que fazem parte da minha família. Graças a ele eu tenho a Silvia, né? E tenho as minhas filhas também. Então, o senhor Luiz Antônio, a dona Maria Isabel. Sou eternamente grato a Deus pela vida deles. São muito preciosos, vão passar conosco um mês. E eu peço oração também pela família Lengruber. A pequena Alice foi internada, com uma saúde bastante delicada. Ela sofreu uma intervenção cirúrgica, está se recuperando, convalescendo. Peço a todos que orem por ela, Alice Lengruber. Orem pelo Alexandre, orem pela Fabiana e também pelo Felipe. E na medida do possível, coloquem-se à disposição para poder abençoá-los, além de orarem também. Eu sou grato a Deus pelo irmão Cláudio, que está ali, também teve um cateterismo, mas está firme e forte ali, graças a Deus, uma alegria tê-lo conosco hoje. E nós devemos orar e estar atentos, com o nosso radar atento, às famílias, às pessoas que estão aqui conosco, alguns longe da família também. Nós devemos ser o instrumento de Deus para suprir a falta da presença da família biológica. A Bíblia fala que Deus faz com que o órfão viva em família. Então, os órfãos são os seres mais frágeis que existem sobre a terra, porque eles são crianças e porque eles não têm a presença do pai e da mãe. E nós devemos ser esse instrumento de Deus para podermos abençoar a vida das pessoas que estão aqui conosco e distantes de sua família, e às vezes, mesmo próximos da família, estamos fragilizados por algumas coisas que nos acometem, como essa tempestade mesmo física da doença, da enfermidade que visita a nossa casa tantas vezes. Mas vamos então pensar um pouquinho sobre 4 aspectos que eu tenho aprendido, não apenas da Bíblia, mas da minha experiência há 27 anos. Parte do meu trabalho é acompanhar, aconselhar família, casais, solteiros, situações tensas, conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, e eu tenho aprendido algumas coisas. Então eu fiz um resumo e dividi em 4 pontos. E esses 4 pontos são os aspectos práticos que eu gostaria que vocês levassem para casa e pudessem pensar e, na medida do possível, corrigir o que precisa ser corrigido. Algo muito interessante quando nós pensamos a respeito de família é que não existe na Bíblia um livro para a família.
Não existe uma carta escrita para a família. Existem alguns capítulos, existem alguns versículos voltados para pais, para filhos, para marido e esposa, mas não tem um livro todo, não tem uma carta toda para a família. E a resposta para isso é que Deus está interessado em trabalhar na vida do indivíduo. Alguém que se torna discípulo de Jesus, um homem que é um discípulo de Jesus, um jovem, uma mulher que se torna um discípulo de Jesus, um bom seguidor de Jesus, dificilmente um bom seguidor, um bom discípulo de Jesus vai ser um mau marido, vai ser uma má esposa. O grande problema não é nós fazemos isso aqui, nós temos atividades para casais, para adolescentes, para jovens, para noivos, namorados, nós fazemos essas coisas todas. Mas o grande problema é que, se nós fazemos essas coisas todas com pessoas que não querem ser discípulos de Jesus, é como se nós estivéssemos remando contra a maré. Dificilmente alguém que é um bom homem de Deus vai ser um mau pai, vai ser um mau esposo. Uma boa mulher de Deus dificilmente vai ser uma pessoa que não vai respeitar o seu marido, não vai amar e cuidar dos seus filhos. Bons filhos que seguem a Jesus dificilmente não irão respeitar os seus filhos. Então a grande questão que nós devemos pensar não é no grupo, mas é no indivíduo. Deus quer trabalhar na vida de indivíduos. Tem pessoas que entram para a família, para o casamento, achando que vão ser felizes. Um infeliz vai fazer outra pessoa infeliz. O que Deus está interessado é em trabalhar no coração, na mente de cada um de nós. O primeiro passo, a primeira decisão que nós devemos tomar hoje, agora, é consagrar a nossa vida no altar de Deus. Isso aqui poderia ser a mensagem de hoje. É consagrar. Hoje eu vou consagrar a minha vida, o meu coração no altar de Deus. Um homem, uma mulher que faz isso dificilmente vai trair a confiança da sua família. Vai tratar com violência a sua família. Dificilmente vai haver rebeldia por parte dos filhos quando esses filhos consagram-se a si mesmos no altar do Senhor. Primeira decisão talvez seja essa. O grande desafio é consagrar a minha vida no altar do Senhor. O segundo é consagrar a minha família. É falar como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é bom observar que ele começa falando eu e a minha casa. Tudo começa com eu. O Salmo 128, ele diz assim que o homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, ele diz assim que a sua esposa será como a videira frutífera ao redor da sua mesa e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mas tudo começa com o homem, a pessoa que teme ao Senhor. Tudo começa com a pessoa que teme ao Senhor. Depois tem um casamento abençoado. A sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da sua mesa. Depois a família, os filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Tudo começa com o indivíduo. Deus não está querendo trabalhar na igreja, nesse grupo. Deus está querendo trabalhar com cada pessoa individualmente. Jesus morreu na cruz por cada um de nós individualmente. Então nós temos que pensar muito a respeito disso. Eu coloquei o tema do assunto de hoje, firewall. Firewall é um termo da internet, é um termo do mundo cibernético. E firewall, toda vez que você acessa a rede, a internet, toda vez que você está online, você está abrindo uma porta para o mundo, esse mundo da internet. Você está instantaneamente em qualquer canto do mundo. Só que o contrário acontece também. Você abre a porta para invasores no seu computador. Os hackers são profissionais que são especializados para quebrar segredos e entrar nos computadores de grandes organizações. A cada 10 ou 15 segundos, organizações como a Casa Branca, como a CIA, o FBI, bancos, a cada 10 ou 15 segundos sofrem invasões de hackers. Não são hackers presenciais, são robôs, são programas feitos pelos hackers, que são hackers também, que trabalham o tempo inteiro para quebrar segredos, para pegar documentos, para pegar informações, para poder fazer grandes estragos. Eles fazem isso. Para que você proteja o seu computador, você tem que ter um sistema de segurança, você tem que ter um firewall, você tem que ter uma parede que proteja contra o fogo. Na verdade, esse termo não é um termo atual, não é do mundo cibernético. O mundo cibernético, o mundo da internet, tomou emprestado de milhares e milhares de anos, quando as casas eram feitas de barro e palha, barro misturado com palha e madeira. Elas eram inflamáveis, extremamente inflamáveis.
Sempre que o inimigo queria destruir uma comunidade, uma cidade, eles jogavam tochas de fogo ou flechas com chamas, e as casas pegavam fogo rapidamente. Era assim que destruíam. Na ocasião, eles pensaram assim: a única maneira é destruir todas as casas e fazer com tijolos. Só que alguém teve uma outra ideia: vamos murar toda a cidade. E aí surgiram as muralhas, os grandes muros enormes, feitos de rochas, de pedras grandes, que protegiam toda a cidade. Eram muros bem largos, que podiam até construir uma casa em cima, caminhar carro de boi em duas direções, e protegiam. Então, os exércitos vinham, jogavam as flechas, as bolas de fogo, e as casas estavam lá dentro protegidas. Nós temos exemplos na Bíblia, como as muralhas de Jericó. Nós temos um grande exemplo também quando Neemias voltou para Jerusalém, depois de muitos anos de exílio na Babilônia. Ele estava vivendo como persa, agora ele volta para Israel para reconstruir os muros de Jerusalém que foram derrubados e as portas, os portões que foram queimados. Ele voltou para fazer isso. Então, essas paredes, esses muros, protegiam principalmente do fogo que destruíram as habitações que estavam do lado de dentro da cidade. O que isso tem a ver com família? Isso tem a ver com família pelo fato de que nós precisamos construir muros de proteção contra os ataques dos hackers que tentam invadir a nossa privacidade familiar, a nossa vida familiar. Nós temos que construir muros que protejam. Não é novidade aqui falar que a família, que a instituição família, está sofrendo ataques o tempo inteiro. Nós estamos debaixo de fogo cruzado o tempo inteiro, em áreas as mais diversas. No aspecto econômico, no aspecto cultural, no aspecto relacional, no aspecto moral, no aspecto espiritual. Nós estamos sofrendo ataques de tudo quanto é lado. Se você ligar agora todos os canais que você tem, do cable que você tem, eu creio que vai ser menos de 10 a 15 segundos ataques contra os valores da família, contra o relacionamento conjugal, contra o relacionamento entre pais e filhos, a ideia, o valor do casamento. Você vai ter muito menos do que 10 ou 15 segundos de provocação e de ataques contra a família. Nós estamos, então, debaixo dessa situação. Neemias 4, versículo 14, ele nos diz assim: quando ele estava reconstruindo, quando ele voltou para reconstruir os muros, ele faz essa afirmação: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Uma família forte, uma família bem protegida, uma boa família não é acidental. Nós temos que lutar, nós temos que agir de forma intencional. Seja você casado, seja você solteiro, seja você irmão, seja você marido, seja você esposa. Uma família não fica boa, forte, não fica satisfatória acidentalmente. Mas intencionalmente nós temos que tomar algumas decisões, nós temos que fazer algumas coisas. Tem uma luta, tem um preço a ser pago. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra principados e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma luta sendo travada, e essa luta não é física, é uma luta espiritual. Existem os hackers, que são os demônios, que é Satanás e todos os seus demônios, que estão lançando flechas, setas inflamadas na direção da sua família, na direção da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, do seu casamento. Ele está interessado em acabar, em destruir. Nós queremos resolver o problema de uma forma superficial, fazer uma maquiagem, tratar de forma superficial dos nossos problemas, achando que um culto como esse, uma série de mensagens sobre família, um retiro sobre família, vai resolver os nossos problemas. Existe a nossa luta, a nossa guerra, não é uma guerra física, não é contra pessoas, mas é contra um mundo espiritual. Existe um sistema espiritual que está agindo na intenção de destruir as nossas famílias, a sua família. Por quê? Porque família retrata a face de Deus. Deus quer ser espelhado
e espalhado através da família. A família deve mostrar a presença de Deus aqui na terra e espalhar a presença de Deus. Todas as vezes que nós mandamos os nossos filhos para fora da nossa casa, nós devemos mandar representantes de Deus. Os filhos, a Bíblia fala que eles são como flecha nas mãos do valente, do guerreiro. Quando a gente manda um filho nosso, nós lançamos uma flecha, na certeza de que essa flecha vai representar a presença de Deus quando estiver voando bem longe de nós. Por isso que esse hacker, ele quer destruir nossos filhos, ele não quer que nossos filhos sejam representantes de Deus, não quer que nosso casamento dê certo, ele quer destruir. A minha mensagem hoje é uma mensagem contracultural. Muitos podem pensar assim, mas isso não tem nada a ver, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Eu acredito que o princípio de Deus continua sendo o mesmo. Pode ser que as coisas não estejam dando bem na sua vida, nem na minha vida, mas só que um erro não justifica o outro. A palavra de Deus continua sendo a mesma, perfeita. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus e perguntar o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Qual é a base da palavra de Deus? Então eu quero compartilhar a palavra de Deus, quero compartilhar um pouco de experiência também com a convivência com a minha própria família e com diferentes famílias no decorrer de algum tempo. Quais são então as marcas de uma boa família? Quais são as características de uma família fortalecida, forte? Eu quero usar alguns símbolos que eu trouxe aqui comigo. Um deles é esse aqui. Quem conhece isso aqui? Quem já jogou Candyland? Quem tem criança em casa, com certeza, Candyland. É um jogo de mesa, é um jogo muito interessante. E Monopólio? Também é um jogo de mesa. Primeiro, a primeira marca de uma boa família, boas famílias divertem-se. Boas famílias divertem-se. Isso aqui não é só diversão, isso também é educação. Tem alguns livros, como por exemplo, O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, recomenda Monopólio para ensinar educação financeira para os filhos. Os filhos, nós crescemos sem educação financeira. Jogos, as nossas crianças elas aprendem na escola de uma forma tradicional, clássica, ortodoxa, mas aprendem também brincando, de uma forma lúdica. E muitas vezes as nossas famílias, elas são ocupadas demais, elas são cansadas demais, nossa família está estressada demais, séria demais. Quem é que tem prazer de voltar para casa depois da escola com uma família desse jeito? Nós precisamos nos divertir na nossa casa. A casa tem que ser um ambiente de alegria, um ambiente onde as pessoas se descontraiam, onde tem palhaçada. Tem algum palhaço na sua casa? Tem que ter. Nossos filhos precisam dar risada. Nossa casa tem mais do que um. Tem alguns na minha casa. E olha, é por isso que eu comecei dizendo que eu gosto de voltar para casa. Eu não gostaria de voltar para casa por um ambiente carregado, pesado, tenso. Quero ler alguns textos da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de falar para vocês algumas respostas de uma pesquisa com as crianças, algumas delas são nossas, respostas que elas deram para a pergunta: que coisas divertidas você gosta de fazer com a sua família? Olha só, eu gosto de passar tempo com eles e ir nadar. Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto só de estar com a minha família. Eu acho que ir para festas e lugares, eu acho que é ir para festas e ir para lugares divertidos. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de ir para a praia com a minha família. Eu gosto de ajudar minha mãe a cozinhar. Eu gosto de andar de bicicleta com a minha família. Eu gosto de abrir presentes com a minha família no meu aniversário e no Natal. Eu gosto de jogar Candyland. Eu gosto de ir para a igreja. Nós temos na igreja classe, nós brincamos e nós comemos na igreja. Tem outras respostas das crianças aqui. O que essas respostas têm em comum? Diversão e a presença. Elas fazem essas coisas com a família delas. Elas não são mandadas para um lugar. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de algumas coisas. A Bíblia tem muito a dizer. Às vezes a gente lembra que a Bíblia fala o seguinte, que o homem viverá do suor do seu trabalho. Ok, está certo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
A preguiça é um pecado. Só que a Bíblia fala para a gente se divertir também, para a gente desfrutar a vida. Isso está escrito na Bíblia e a gente esquece disso. Então vamos ver aí alguns textos. Eclesiastes 8:15. Vamos ler juntos? Desfrute a vida, goze a vida, divirta-se na vida. Quem falou isso foi o homem, na época, o homem mais sábio do seu momento, da sua época, foi Salomão. O grande Salomão, ele diz, eu recomendo, desfrutem, por isso recomendo que desfrutem a vida. Então a vida é para ser desfrutada. Eclesiastes 11:8a. Vamos lá? Desfrute todos os dias da sua vida. Não é só na aposentadoria, não é só nas férias, não é só no verão, é todos os dias. Nós temos que aprender a desfrutar a vida. Nós ficamos maldizendo a vida, nós ficamos reclamando da vida. Tem sempre motivo para desfrutar a vida. Deus criou o mundo, Deus criou a natureza para o nosso prazer, para que nós pudéssemos desfrutar. E muitas vezes nós atravessamos a vida sem desfrutarmos essas bênçãos que Deus deixou para nós. Então desfrutar faz parte da intenção de Deus. E desfrutar a vida não é caro, não é uma coisa assim que você precisa ter dinheiro. Você pode desfrutar a vida, isso aqui é barato demais. Poderia ter trazido outras coisas aqui, mas eu peguei lá em casa, isso aqui tem desde, acho que quando a Gabriela nasceu, era pequenininha, tem esses jogos, e tem outros jogos também. Não são coisas caras, são coisas que nós podemos desfrutar. Tem algumas coisas que somente estar com a família, fazer da casa um ambiente leve, um ambiente agradável, é uma forma de desfrutar com a família. Então, famílias que estão aqui, vocês que de alguma forma fazem parte de uma família, usem o ambiente da família para que seja um ambiente divertido, um ambiente alegre. Boas famílias, famílias saudáveis e fortalecidas, são famílias que desfrutam, que se divertem. Essa é uma marca. Não vivem sérios, carrancudos, pesados, cansados. Se você está ocupado demais para se divertir, você está ocupado demais. Você precisa se desocupar um pouquinho para poder se divertir. E isso não exige que você tenha muito dinheiro também. Nós então precisamos aprender essa primeira característica que aparece aqui. Eclesiastes 9:9 diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida. Desfrute a vida com a sua esposa. Amanhã é dia dos namorados, né, no calendário do Brasil. Então, eu li algo que eu achei muito interessante. Alguns de vocês já devem ter lido. Isso daí que está circulando pela internet. É de um camarada chamado Stephen Kunitz. Ele não é evangélico, mas ele escreveu algumas coisas tão boas que pode ser usada aqui, nessa hora. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. Não, antes ele escreve assim, o segredo hoje em dia o divórcio é inevitável, não dá para escapar, ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu na realidade já estou em meu 3º casamento, a única diferença é que casei 3 vezes com a mesma mulher. A minha esposa se não me engano já está no seu 5º casamento, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um pretendente potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção? Eu já vivi algumas situações de casais que me procuraram em conflito. Eu perguntei, faz quanto tempo que vocês não viajam? Eles não tinham ideia. Eu falei assim, olha, nós temos viajado com um grupo de amigos. Eu falei, não é isso que eu estou falando. Só a família de vocês. E outro, mais profundo ainda, só vocês sem os filhos. E olha, resolveu o problema. Foi um santo remédio.
só saem um tempo juntos para se divertir? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos, eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção? Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam geralmente perdem 10 quilos em um único mês. Por que vocês não podem conseguir o mesmo? É curioso isso. Às vezes perdem quilo para reconquistar a pessoa que está indo embora, ou então para conquistar um novo pretendente. Por que não faz isso antes? Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos. Mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa com os discos, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos, as mesmas piadas. Muitas vezes não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, é você. São seus próprios móveis com a mesma desbotada decoração. Ele escreve muitas coisas aqui que são muito interessantes. Eu vou ler apenas o final agora. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento e principalmente divertir-se. Você faz isso constantemente no trabalho e em outras áreas da vida, porque você não faz na sua própria família. É o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher ou o novo homem que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Eu achei muito interessante isso, porque isso aqui foi escrito por alguém que não é de igreja. Uma pessoa que não tem nada a ver, mas tem uma sabedoria que está aqui na Bíblia. Salomão diz assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Então as crianças deram essas respostas. E as principais delas, as respostas principais, tinham a ver com a presença dos seus pais. Nós precisamos então nos divertir, mas não sozinhos. Não sair sozinho para se divertir. Boas famílias divertem-se juntos. Sabe como se soletra a palavra amor? T-E-M-P-O. É assim que se floresta amor, que se soletra amor. Tempo. Quando você dá o seu tempo, você dá a sua vida. Quando você dá a sua vida, você realmente ama. Então, nossos filhos precisam do nosso tempo. Nossos filhos precisam receber o nosso amor pelo tempo que nós devotamos a eles. Segundo símbolo que eu tenho aqui, de famílias fortes, é isso aqui. Isso aqui é um regador. Isso aqui serve para molhar plantas, para molhar vegetais, molhar flores. E isso aqui, quando a gente usa isso aqui, as plantas crescem. Famílias boas e fortes crescem mutuamente, encorajam o crescimento uns dos outros. E a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Em estatura é crescimento físico. Sabedoria é crescimento intelectual, mental. Graça diante de Deus é crescimento espiritual. Graça diante dos homens é crescimento social. Nós precisamos crescer nessas 4 áreas da vida. Cuidado, nós não paramos de crescer e de melhorar fisicamente. Não é porque você atingiu uma certa estatura que você não deve cuidar da sua dimensão física. Nós devemos crescer espiritualmente também o tempo inteiro. Isso não acaba nunca. Nós precisamos crescer espiritualmente, em graça na presença de Deus. E socialmente também nós devemos nos desenvolver. As famílias saudáveis e fortes encorajam uns aos outros a crescerem mutuamente. Nós estamos agora em junho. Chegamos na metade do ano. Como está a sua família? Ela está igual ela estava no final de 2016? Ou vocês já evoluíram um pouquinho? Foi perguntado para as crianças assim: o que você tem aprendido na sua
com a sua família? Olha só as respostas. Minha família, principalmente a minha mãe, me ensina todo dia. Faz o homework comigo. É uma boa resposta. Eu tenho aprendido muita coisa através do homework. Eles me ensinam matemática. Eu aprendi a falar português com a minha família. Eles me ensinaram a ler e escrever. Eles me ensinaram a não falar palavra ruim, palavrão. Me ensinaram a ser gentil. E se você não for amável, você não vai ter amigos. Me ensinaram a não copiar os comportamentos ruins das pessoas. Me ensinaram a falar a verdade. Sempre, por mais difícil que seja, nós devemos falar a verdade. Meu pai sempre diz que os bons costumes fazem o caráter de um homem. Eles me ensinam lições da Bíblia. Muito interessante. A família deve ser o lugar que nos estimula a crescer. E tem alguns pontos, 5 pontos, que nós devemos desenvolver através da família. E quando isso não acontece, nós crescemos aleijados emocionalmente. Nós crescemos com alguns problemas que acabam afetando a própria relação social, a relação conjugal. Primeiro deles, nós aprendemos com a família como lidar com sentimentos, como nomear sentimento, como identificar sentimento, como se apropriar e como expressar os nossos sentimentos. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos e devemos tomar muito cuidado em não subestimar os sentimentos, especialmente das pessoas pequenas. Como, por exemplo, proibir chorar. O choro é sempre legítimo. Nós devemos lidar com as pessoas e tentar entender o que está acontecendo com os seus sentimentos. Lidar com os sentimentos nós aprendemos quando nós estamos em família. Segundo, nós aprendemos a lidar com dor. Lidar com a dor. E isso é uma habilidade, não dor, é dor. Eu lembro que lá em casa nós tivemos um peixe, chamava Lucy, o peixe. E esse peixe, ele conviveu conosco há algum tempo. Mas um dia a Lucy morreu. E foi triste, foi muito triste. Mas depois disso, veio um outro, o Fred. Era um hamster. Nós tínhamos o hamster, que durou bastante tempo, esse hamster. Ele foi muito importante para a nossa família, teve um significado especial. A Gabriela era muito pequena, e o hamster, nós gostávamos dele, ele se tornou alguém quase que membro da família. Ele era divertido, ele era engraçado, nós cuidávamos, mas ele ficou doente. Foi levado para o veterinário, tentamos salvar a vida do Fred, mas ele morreu. Olha, foi difícil. Quando ele morreu, foi uma comoção geral, todo mundo chorou lá em casa, inclusive eu. Mas eu poderia, sabe, eu decidi entrar naquela viagem. Falei assim, eu não vou ignorar, eu poderia dizer que isso é só um rato, eu compro outro. É barato. Eu poderia ter tirado ele de lá e colocado outro, ninguém ia perceber. Eu poderia ter feito isso. Só que eu aproveitei essa oportunidade para ensinar a teologia do sofrimento, a teologia da dor. Seria diferente de eu abrir o livro de Jó, por exemplo, para falar sobre sofrimento. Nós vivemos aquele momento. Eu peguei uma caixinha de papel, coloquei o Fred lá dentro, levei lá para um lugar, um parque, enterrei, coloquei uma pedra, né? Pensamos no significado que ele teve para a nossa família, agradecemos a Deus pelo tempo que ele viveu com a gente, foi divertido, foi muito bom, e a vida continuou. Sabe por quê? Isso é engraçado, isso parece até meio quase herético, só que nós estamos ensinando na família a lidar com perdas maiores. E nós aprendemos também, nesses jogos também, a lidar com perdas. Tem gente que cresce e não aprende que perder faz parte da vida. Quando nós ensinamos para as nossas crianças, para os nossos filhos pequenos, adolescentes e até jovens, que as perdas fazem parte da vida, nós estamos ensinando para eles o caminho do sucesso. Porque o sucesso não acontece com aqueles que perdem, acontece com aqueles que não desistem. Existe
Existe um texto na Bíblia que é o meu predileto. Esse é o Provérbios 24, versículo 16. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios caem e são arrastados. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai se levantar 7 vezes, mas o ímpio cai e é arrastado. Nós temos que aproveitar as oportunidades e ensinar que existem perdas na vida. A gente perde nesse jogo, a gente tem que aprender a perder. Tem que aprender a perder. O que a gente precisa aprender nas perdas é a não desistir, é a levantar novamente e tentar. Os homens e mulheres de sucesso no mundo, no nosso mundo e na história, não são pessoas que nunca perderam, mas são pessoas que nunca desistiram. A psicologia chama isso de resiliência, capacidade de superação. Nós temos que aprender isso. Você que está aqui enfrentando a luta da vida, a dificuldade desse momento, você está passando, seja lá por qual for a circunstância adversa, o que Deus quer que você aprenda nesse momento não é a ser um perdedor, mas ser um resiliente, alguém que não vai desistir. E nós não desistimos, especialmente quando nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou sozinho, eu não vejo um palmo na frente do meu nariz, eu não vejo luz no fundo do túnel, mas sei que Deus está comigo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Nós aprendemos isso quando nós somos pequenos, no ambiente da casa. A pior coisa que tem é não permitir que nossos filhos, que as pessoas ao nosso redor aprendam com as perdas da vida. Isso nós aprendemos em casa. Nós aprendemos também em casa a lidar, e nós crescemos lidando com os conflitos. Quem não sabe lidar com conflitos dificilmente vai se dar bem no casamento. Nós aprendemos a lidar com conflitos em casa, conflito entre irmãos. Pais resolvem os seus conflitos e os filhos veem como que os pais resolvem os seus conflitos. Nós aprendemos no ambiente da casa. Quem não sabe lidar com conflito, quem não cresce sem aprender a lidar com conflito, dificilmente vai conseguir ficar casado com alguém, um casamento duradouro. Nós temos que aprender e aproveitar o ambiente da família para crescermos na administração dos conflitos. Essa é uma área muito importante, além da perda também. Uma quarta área que nós aprendemos são os valores. Lidar com os valores que são importantes. O tempo inteiro, nossas famílias estão expostas a valores distorcidos. Valores que colocam em xeque aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ensinar os verdadeiros valores. Uma criança que está diante da televisão há 18 anos, ela ficou exposta a aproximadamente 18 mil horas a ensinos que não têm nenhuma identificação com os ensinos que nós acreditamos, que nós fazemos, que nós ensinamos, que a Bíblia ensina. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com esses valores. E, em último lugar, hábitos. Nós aprendemos bons hábitos e nós ensinamos, através do exemplo, os bons hábitos no ambiente da nossa casa. Então, essas coisas nós aprendemos através do exemplo e através da conversa, nunca através da crítica e da comparação. Não compare as pessoas, não compare o seu marido com ninguém, não compare a sua esposa com nenhuma outra mulher, não compare os seus filhos uns com os outros. Nós somos pessoas inéditas. Cada um de nós somos indivíduos. E Deus nos fez do jeito que somos, com um propósito individual e pessoal. O terceiro símbolo que eu tenho aqui é um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Pode ser um guarda-sol também. Um guarda-chuva. Isso aqui serve para proteger da chuva, da tempestade. E família serve para isso, para nos proteger das tempestades da vida, das diferentes tempestades da vida. Sempre que uma tempestade acontece, nós contamos com a presença da família, das nossas famílias. Vamos ler juntos Eclesiastes 4, de 9 a 10? É melhor
Existem tempestades físicas, que são as doenças, os acidentes. Existem tempestades econômicas, perda de emprego, diminuição do salário. Existem tempestades relacionais, que são os conflitos. Existem tempestades emocionais. E nós precisamos aprender a lidar com elas. 3 tempestades que podem resumir quase todas. Uma delas, mudança. Mudança de emprego, mudança de residência, mudança de cidade, mudança de país. Mudança sempre traz algum tipo de instabilidade. Nós precisamos estar juntos como família para que nós possamos nos proteger nesse tipo de tempestade. Presentes. Isso é muito importante. Outra tempestade são as ideias prejudiciais, que são os valores. Nós ficamos expostos o tempo inteiro, através da mídia, através da televisão, aos conceitos e valores que distorcem a cabeça, principalmente das nossas crianças. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu falei não faz muito tempo do pavor que um monte de gente tem desse jogo da baleia azul. Tem um monte de gente apavorado com o jogo da baleia azul. O grande problema da baleia azul não é a baleia azul, o camarada da Rússia que inventou e está fazendo os jovens do mundo todo cometerem suicídio. O grande problema é que nós não estamos protegendo os nossos filhos e filhas. Eles ficam expostos demais ao mundo cibernético, à internet, à televisão, aprendendo tanta coisa. Nós não protegemos. Nós não os protegemos. O problema não é o jogo, o problema não é essa mente maquiavélica, o problema é que nós não somos protetores que deveríamos ser. Nós precisamos proteger das tempestades, dos valores morais. Nós precisamos proteger dessas ideias que são prejudiciais. Nós devemos proteger de rejeição. Todo mundo passa por rejeição. Em um momento ou outro, todos nós passamos por rejeição no trabalho, rejeição no esporte. Quem é que já foi rejeitado no esporte? Quem é que queria jogar e não foi escalado para o jogo? Rejeição sentimental. Quem aqui levou fora do namorado ou da namorada? Que mais? Existem vários tipos de rejeição e de uma forma ou de outra nós passamos por rejeições. E a família tem que ser um ambiente onde nós estamos presentes na hora da rejeição. É muito ruim ser pai e chegar em casa depois de ter sido demitido, é muito ruim. É muito ruim ser mãe também e viver uma situação igual a essa. Nós precisamos do apoio, do suporte emocional, da proteção emocional da nossa família nesses momentos de rejeição da vida. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar muito cuidado com os idosos, com os nossos idosos da família. Olha o que o salmista diz no Salmo 71. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos idosos. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a mesma direção. Se você não se tornar idoso, a única solução é morrer jovem. Então, vai chegar uma época que você não vai ter a força que você tem. Ainda que você tenha preparado os recursos, você vai precisar de alguém que te ajude a caminhar, alguém. Um idoso, geralmente, ele fica feliz só com a presença. Nós temos visto tanto idoso abandonado nos asilos. Não me rejeite, precisamos tomar muito cuidado com a rejeição e nos proteger, porque o idoso continua sendo família. Nós estamos falando sobre família, parece que só tem pai, mãe e os filhos. Mas tem o vovô, tem a vovó, tem nós que pretendemos chegar nessa fase da vida. Então, é um prazer para mim estar aqui nessa igreja e temos alguns idosos e ver que nossos idosos têm sido bem cuidados aqui. Mas tem muitos idosos que não são bem cuidados. Se você tem algum idoso na sua família, procure saber se ele está sendo bem cuidado ou não. E se você é realmente discípulo de Jesus, você vai cuidar dele. Porque a Bíblia fala assim, como cuidará da casa de Deus se não cuida da sua própria casa? A palavra de Deus tem uma palavra muito especial a respeito da sua própria casa, a respeito da nossa família. E o que faz uma família forte? Meu último símbolo é isso aqui. Um globo. É o globo. Esse é um símbolo para famílias que fazem diferença. A diferença que ela faz é que essas famílias não pensam só em si, elas pensam nos outros. Elas pensam nas outras pessoas. Elas pensam no mundo inteiro.
É na família que nós aprendemos ou não sermos generosos. É na família que nós aprendemos ou não amor pelas missões, pelos povos perdidos do mundo inteiro. Nós aprendemos a orar pelos missionários. É na família que nós aprendemos. Famílias que são razoáveis, que são medíocres ou abaixo da mediocridade, são egoístas. Elas pensam só em si mesmas. Eu só vou pensar na minha casa e o resto do mundo que se dane. Nós temos que aprender a olhar para o lado de fora. E isso não depende de nós sermos ricos ou pobres. Depende se Deus nos dê uma visão global, uma visão do mundo. O mundo não é só o quintal da minha casa. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que podem ser abençoadas. O que é pouco para mim pode ser o muito que está faltando na mesa de muita gente. Nós temos vivido isso aqui. Por exemplo, quando nós estamos cuidando das famílias do Haiti, você que tem ajudado com um pouquinho de dinheiro, você tem abençoado a vida de uma família inteira. Você tem dado comida, tem permitido que algumas pessoas possam comer, que o estômago pare de roncar de fome, com um pouquinho. Uma das coisas que tem abençoado famílias, tem feito famílias pobres, sabe o que é? Se envolver com projetos missionários. Se envolver com projetos missionários. Quando uma família, o marido, esposa, pai, filho, viaja junto, nós devemos nos divertir, sim, nós devemos ir para a praia, mas fazer um projeto missionário, você não precisa ir para a Índia, você não precisa ir para a África, você pode fazer um projeto missionário aqui nesse lugar, aqui nessa vizinhança, tem um campo missionário, você não sabe, aqui do lado, andando, você sai andando pela saída aqui do estacionamento, tem um campo missionário, aqui um monte de gente fala espanhol. Tem um monte de gente aqui que fala espanhol, um campo missionário de gente que não vem aqui nessa igreja, nem naquela outra igreja, não vem para esse lugar. Você não precisa atravessar o continente, nós podemos realizar a obra missionária, mas nós aprendemos principalmente na família. Foi por isso que teve um domingo aqui, nesse período de família, que nós tivemos um culto só missionário, porque missões e a consciência missionária nasce na família, nasce em casa. Pais que não oram por missionários, pais que não se interessam por missionários, dificilmente vão reproduzir filhos apaixonados pelas almas perdidas. Nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós reproduzimos quem nós somos. Você reproduz quem você é. Você pode ter o discurso blá 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 que for, mas nós reproduzimos quem nós somos. Nós aprendemos generosidade também com os nossos pais. Nós aprendemos a ser hospitaleiros com os nossos pais também. Eu tenho certeza que as famílias que hospedam missionários, famílias que hospedam pastores, essas famílias são abençoadas. Não apenas em hospedar essas pessoas. Se você tem criança, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo com a presença dessas pessoas e com as histórias que essas pessoas contam. Só quem hospeda esse tipo de gente tem o privilégio de ouvir algumas histórias muito especiais que nós não ouvimos quando eles pregam aqui no domingo do púlpito. Mas os nossos filhos, eles ouvem e no futuro a chance deles reproduzirem isso será muito grande. Mas se isso não acontece, só a graça e a misericórdia de Deus, só um golpe da misericórdia de Deus na vida dos nossos pequenos. Generosidade, então. Generosidade a gente aprende assim, vendo de uma... Teve uma vez que alguém falou assim comigo, eu não vou resolver o problema do mundo. Desprezando uma palavra minha sobre ajudar um lugar como o Haiti ou qualquer outro lugar. Eu acho que foi uma calamidade, uma enchente que teve lá no Brasil, uma época. Alguém falou isso para mim. Eu não tenho intenção nenhuma de resolver o problema do mundo, eu não dou conta. Eu não dou conta, nós não damos conta. Mas se nós pudermos ajudar uma vida só, uma vida, só uma vida. É só uma vida, uma pessoa. Se você conseguir expressar o amor de Deus por uma vida só, isso vai fazer a grande diferença na vida de uma pessoa. Por isso nós temos que aprender, nós temos que ensinar na família. É onde nós aprendemos e nós ensinamos. E nós temos adotado já há algum tempo aqui, primeiro foi uma questão estratégica por causa do uso do prédio onde nós morávamos, ter as crianças no começo. Mas é muito importante ter as nossas crianças aqui no começo, porque elas estão se desenvolvendo, elas falam os textos bíblicos, os pais se esforçam em ensinar, é um trabalho. Lembra-se do começo, uma boa família não é um acidente, é um trabalho, é intencional.
Então, eu sei que pai, mãe, famílias inteiras, elas estão ensinando as crianças para elas virem aqui no domingo e falarem os versículos. Mas, no momento do ofertório, é muito bom você dar para o seu envelope, para a sua criança, para ela entregar aqui. E é bom que elas nos vejam fazendo isso também. Nós orarmos. Porque isso é que faz com que nós ensinemos. E outra coisa também, vir para esse lugar. Quem eu sou hoje, eu devo muito à maneira como eu aprendi. Eu não sou de tradição de pastor. Deve ter algum outro pastor na minha família, nessas alturas. Mas minha mãe era crente, meu pai não era crente. E ela me levou para a igreja. Eu nunca ouvi minha mãe falar mal de pastor nenhum, de igreja nenhuma. Minha mãe, na pobreza dela, sempre separou o dízimo e entregou. Ela tinha o dinheiro dela, economia, ela tinha o dinheiro da generosidade e o dinheiro para gastar. E às vezes ela pegava emprestado dela mesma. Mas era mais ou menos assim. O dinheiro para gastar, o da generosidade, que era o dízimo, e para fazer a caridade. E o dinheirinho da economia. Então, às vezes, não tinha nada na economia, né? Que ela pegava emprestado para o... Mas eu cresci vendo essas coisas. Eu aprendi por osmose, aprendi vendo, aprendi pelo exemplo. E foi assim que Jesus ensinou. Vocês lembram disso? Jesus ensinou pelo exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos e disse assim: assim como eu fiz, façam vocês também. Jesus ensinou pelo exemplo. Nós ensinamos pelo exemplo e conversando, nunca criticando, nunca comparando. Sempre pelo exemplo, sempre conversando. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Lembre-se disso. Tudo começa pelo indivíduo. Tudo começa por mim, por cada um de nós. Tudo começa por cada um de nós. Depois vem a minha família, vem a minha casa. Deus está interessado em mim. Por isso eu quero orar nesse momento. Quero orar por cada um de vocês que estão aqui de uma maneira ou de outra. Eu creio que a palavra de Deus nunca volta vazia e que Deus tenha falado ao seu coração. Eu quero terminar esse encontro de hoje orando por você que quer reconsagrar a sua vida para Deus. Tudo começa com uma pessoa. Depois vem a família. Quanto a mim, eu já assumi o compromisso. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então, eu quero convidar você, quero orar hoje por você, para que Deus esteja te abençoando, para que você tenha a bênção de Deus, o ambiente da sua casa seja divertido, que você possa viver essa realidade, para que você possa experimentar um ambiente que cresça, que as pessoas estejam crescendo, para que você experimente a proteção uns dos outros, a proteção de Deus, para vocês tenham uma visão global, local e global, uma visão global do mundo inteiro e uma ação local. Que Deus possa te dar, que você não esteja voltado só para o seu quintalzinho, para a sua casa, para aquele quadrado, mas que Deus te dê essa visão do mundo inteiro. Deus vai te dar os recursos, Deus te vai dar o coração e a paixão. Então, se Deus de alguma maneira tocou no seu coração, eu quero te convidar agora a consagrar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria de orar por você também. Tudo começa por aí. Entregar a sua vida para Jesus. Quero convidar você que ainda não se batizou. Quero orar por você nesse momento. Quero convidar você a sair do seu lugar. Enquanto os irmãos estiverem tocando essa última música, quero convidar você a sair do seu lugar, venha até aqui, para que nós possamos orar juntos nesse momento tão especial, nesse dia tão especial que nos deu o Senhor. Nesse dia 11 de junho de 2017. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir é tudo
tudo que eu mais quero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Adorar-te, oh Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Entrego minha vida hoje a ti, Senhor. Vem, Senhor, vem com teu poder, Senhor, sobre este lugar, ó Pai. Servir. Se sua família está aqui, eu quero convidar você que tem família aqui. Se você tem marido, esposa, filhos, se você tem pretendente, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui, crendo que Deus pode restaurar o que precisa ser restaurado. Eu quero convidar você que está aqui hoje e tem um futuro incerto pela frente. Eu quero convidar você a trazer para cá esse futuro. Você não sabe do futuro, mas Deus está lá na frente. Você não sabe o que te aguarda, mas Deus pode ser aquele que guarda, aquele que está lá na frente, guardando todas as coisas. Eu quero convidar você que está aqui hoje, cheio de inquietação no coração, cheio de instabilidade emocional. Quero convidar você a sair do seu lugar para experimentar a proteção, o cuidado de Deus, dar um passo de fé. Se tem alguém aqui hoje que está, de alguma maneira, passando por um conflito no ambiente da casa, quero convidar você hoje a fazer as pazes, entregar as armas, render-se na presença do Senhor. Faz isso, dá um golpe, deixa o Espírito Santo dar uma facada, esvaziar toda a raiz de discórdia. Te convido a fazer isso hoje. Vai pelo caminho do Senhor, vai pelo caminho de Deus. Quero convidar você que tem vivido dias tão difíceis, tentado tanto, mas tem usado as armas erradas. Você não precisa de estratégia, você precisa de ter Deus. Não são estratégias, você não precisa de estratégias, você não precisa de estratégias de relacionamento, estratégia. Você precisa de poder, do poder de Deus. Eu te convido então a se render hoje. Convido você a fazer isso. Eu não quero convidar você a fazer parte de religião nenhuma. Eu convido você a fazer parte de um relacionamento com Jesus, através da palavra e do poder do Espírito Santo. É isso. É isso que nós acreditamos aqui. Nós acreditamos em Jesus Cristo, no poder da palavra dele, no mover e na energia do Espírito Santo. É isso que nós acreditamos nesse lugar. Eu quero te convidar a se render. A religião para nós não tem significado.
O que tem significado para nós é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. E eu quero convidar você a abrir a sua mente, o seu coração, para que Deus possa agir. Quero que você saia daqui hoje, não como um religioso qualquer, alguém que veio para uma reunião, como quem vai para qualquer culto, qualquer missa. Não é isso não. Isso aí não, isso não leva a lugar nenhum. Que você saia daqui hoje querendo ser um seguidor de Jesus, apaixonado por Jesus Cristo. Se você quer experimentar isso, sai do seu lugar, vem até aqui, porque senão você vai continuar sendo uma mãe, uma esposa, uma filha, um filho, um marido, cada vez pior. Essas armas estão erradas. Eu quero convidar você a dar uma chance para Deus. Nesse dia tão bonito, pode ser um dia memorável, um dia inesquecível, por causa daquilo que Deus falou e começou a fazer na sua vida. Eu te convido, antes de você se despedir, a fazer hoje um pacto com Deus, com base no sangue que foi derramado na cruz, na vida de Jesus Cristo. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu reconheço, ó Deus querido, que sou impotente se o Senhor não fizer alguma coisa. Eu reconheço, Pai, que a minha vida, que a minha saúde, que a minha força, que a minha inteligência, a minha capacidade, tudo que eu sei, tudo isso cai por terra, Pai, diante dos desafios. E nesse momento, ó Deus querido, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Nós oramos e colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, Pai. A nossa vida, nós como indivíduos, o nosso casamento, nós precisamos do Senhor. Nós queremos, Pai, que a nossa família, a nossa casa, a criação dos filhos, a relação com os nossos pais, nós queremos, ó Deus querido, experimentar a alegria do Senhor. Alegria, Pai, nós queremos que seja um ambiente divertido e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós queremos isso, ó Deus, não uma alegria frívola, uma alegria carnal, mas uma alegria, Pai, da presença do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a crescer. Nós queremos crescer, aprender a lidar com as dores da vida, com os desafios da vida. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que nós possamos nos proteger individualmente, nos apoiar, e que todos nós estejamos debaixo do guarda-chuva que é o Senhor, da proteção do Senhor. Que nós sejamos como aquele monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ah, Deus, nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor tire de nós a visão egoísta, a visão só de nós mesmos, do nosso mundo, do nosso pé, mas que nós estejamos, Pai, tendo os nossos olhos erguidos para os campos que estão brancos para a ceifa, para o mundo, Deus querido, que jaz no maligno. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor nos dê um coração missionário, um coração generoso, um coração apaixonado por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro, Deus, por cada homem, cada mulher. Eu oro, Deus, pelos casamentos, oro pelos relacionamentos quebrados, oro, Deus, por corações amargurados. Peço a Deus querido que esses corações sejam povoados pela doçura da presença do Senhor, que o coração pesado seja tomado pela leveza da presença do Senhor. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor traga cura à terra ferida. Cura, Senhor, restaura as nossas vidas, restaura, Senhor, assim como o Senhor faz chover no deserto. Nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor restaura, Senhor, restaura, faça chover, Pai, no deserto dos relacionamentos, do coração que está seco por falta da presença do Senhor, da unção do Senhor. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor nos abençoe aqui nessa hora, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família aqui representada. Nós oramos pedindo por cada um de nós individualmente e que nós sejamos, ó Deus querido, tomados por aquela palavra e repetirmos, fazermos nossa aquela palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoa nossa esposa, abençoa nossos filhos, abençoa nossos irmãos, abençoa nossos pais. Toma, Deus querido, nossos queridos, Senhor, nossos entes queridos próximos e distantes. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja, que possamos experimentar dias melhores pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida como pessoas e na nossa família também. Muito obrigado, ó Deus querido, por esse dia, obrigado por esse domingo. Nos despeça, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, debaixo do consolo do Espírito Santo.
no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá uma salva de palmas para Jesus. Tenha um bom domingo na graça e na paz do Senhor Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Abro meu coração. Abro meu coração. Amém.